Olá pessoal, nós estamos aqui para mais um bate-bola hipnótico e hoje estamos com dois convidados especiais, um parceiro já de trabalho que é o Murilo Cucato, do Hipnose e Regressão, desenvolvedor da metodologia de regressão transgenerativa ou RTG, guarda esse nome, né? E o Dr. Alberto Lopes de Portugal, que vai falar para nós sobre hipnose no uso, no tratamento de doenças autoimunes. Estou certo? Está certo, meu caro. Então a palavra é sua. Antes de mais, muito bom dia, boa noite à comunidade hipnótica brasileira e mundial, não é? Acho que de certa forma nós somos uma tribo, um clã mundial e que gosta de facto da hipnose. Antes de mais, é um prazer estar na vossa presença e sobretudo estar perante, aqui como dizem no Brasil, duas feras do mundo da hipnose. O Murilo, que já conhecia o trabalho dele à distância, mas tive um prazer imenso de o conhecer pessoalmente, e o Valdeci, que dispensa de facto apresentações. Portanto, é um prazer de facto estarmos aqui presentes e falar sobre essa abrangência clínica da hipnose. Ora bem, nos últimos tempos, e quem me conhece em termos de trabalho com a hipnose regressão, nós percebemos que, sendo a hipnose regressão uma técnica de grande abrangência clínica, ela de facto permite encontrar soluções, encontrar registros, eventualmente em conflitos que as pessoas tenham no passado. E isso levou-me, de alguma forma, a pensar de que forma a hipnose podia ajudar pessoas, nomeadamente em doenças autoimunes. Eu estou a pensar nas doenças reumáticas, eu estou a pensar no câncer, que é um flagelo, saiu um estudo no Observatório Europeu para a Saúde, e que referiu o seguinte, que é assustador: 3 em cada 5 pessoas ao longo da vida vão desenvolver algum tipo de câncer. 3 em cada 5? Em cada 5, 60%. É brutal, não é? Portanto, ou seja, é preciso, de facto, os tratamentos convencionais não estão a funcionar. E eu pensei, por que não elaborar um protocolo na área da hipnose para que, de facto, pudesse atender essa doença terrível que afeta quase todas as famílias. Eu entendo que qualquer pessoa conhece um amigo ou conhece um familiar que passou pelo drama ter um câncer. Ora bem, e eu percebi também uma coisa, que se mais não fosse a hipnose desde os primórdios que é utilizada no controle da dor, e nós sabemos, nomeadamente, alguns tipos de câncer, o câncer linfático, o câncer nos ossos, que provoca uma dor terrível nos estados terminais, nomeadamente no grau 3. E eu pensei, se calhar, a hipnose pode ser uma boa solução, nomeadamente para desprogramar a dor, ou pelo menos ensinar o consulente a auto-hipnose para poder manipular, nomeadamente, a relação efetiva com a dor. E, de facto, os resultados começaram a ser promissores. A partir daí, comecei a desenvolver um protocolo também para controlar, nomeadamente, os efeitos radio e quimioterapêuticos do tratamento. Nós sabemos que o método de tratamento para o cancro baseia-se, nomeadamente, na quimioterapia, que, para além, e é esse o objetivo, de certa forma tentar eliminar ou matar as células disformes, cancerígenas, mas nós sabemos que, por osmose, assim podemos dizer, muitas das células saudáveis são mortas. E isso causa déficits de toda a ordem no consulente. Então, se nós conseguíssemos atenuar os efeitos quimio-radioterapêuticos, como a queimadura, os enjoos, as náuseas, a dor, a hipnose de facto seria uma ótima solução. Ao desenvolver esse protocolo, e eu tenho acompanhado alguns doentes, a amostra não é grande, mas temos de ver que estamos a lidar com uma doença com estigma de morte anunciada, eu verifiquei que, para além do controle da dor, para além de atenuar os efeitos de queimaduras, a sensação de queimadura, a sensação de enjoos, a má disposição, a queda do cabelo, a hipnose tem permitido outra coisa. Permite um acesso ao inconsciente, onde vai negociar, e perdoa-me essa expressão, negociar com a doença, para que de facto receba a mensagem dela e ela possa ir embora. E eu estou muito esperançado que a hipnose permita encontrar a matriz patológica da célula cancerígena e ajudá-la, se não a isolá-la, a desprogramá-la para que o próprio organismo alcance a autocura. No fundo, é esse o grande objetivo, o santo grau nas técnicas que estou a desenvolver para o controle do câncer com a hipnose. Parte feliz aqui que você está desenvolvendo técnicas, então isso é bom. Se eu entendi bem, você falou da mensagem que a dor traz, principalmente nesse caso a dor. Costumo falar muito que a dor é só um sinal de alerta e que às vezes a dor crônica ela age de forma que nós podemos colocar entre aspas
de uma forma burra. Ela já deu a mensagem e você está tratando, mas ela continua atuando como quem tem que dar uma mensagem, que é de dor ainda. Então, como é que faz, como é que é feita essa atuação, essa mensagem que a dor traz? Eu também concordo, e penso que estamos todos de acordo, que a dor tem uma função vital. A dor tenta proteger o organismo. E a própria doença em si, e deixe-me citar um grande neurologista, Oliver Sacks, quando ele diz: quando nós percebemos que a doença é uma expressão vital do organismo que pretende com que a pessoa faça mudanças, não é? Então nós deixamos de encarar como um inimigo para passar a olhar para ela como uma aliada. Eu sei que neste momento, quem nos ouve e está a passar por uma doença terminal como é o câncer, ouvir isso não me parece muito interessante. Mas vamos olhar para esse prisma. Quando a pessoa está numa dinâmica de resistência à doença, à dor, que é o resultado dessa doença, não percebe a mensagem que ela quer transmitir. E provavelmente às vezes o resultado da doença é um acumular de situações que a pessoa foi empurrando com a barriga para a frente, sem tentar, de certa forma, resolver, fazer mudanças, porque não há nenhuma certeza na vida. A única certeza é a constante mudança do nosso organismo, das situações, e chama-se evolução. Porque quando a pessoa passa da resistência ao entendimento, ela passa a influenciar a doença. A psicologia diz que sentimento sem sentido é patológico. Agora, é preciso dar um sentido àquela doença, é preciso dar um sentido àquela dor. Quando a dor transmite a mensagem ou a doença, e nós a escutamos, quase como se assim, ok, eu entendi o que você me quis dizer, a função dela desaparece. Ao desaparecer a função, ela pode ir embora. Ou Exato. seja, enquanto que a pessoa estiver num registro de resistência, não querendo a doença, ela vai continuar a tentar transmitir-lhe uma mensagem. Sim. E nós não conseguimos influenciar a doença. Da mesma forma, nós não podemos controlar ninguém, mas podemos influenciar alguém, certo? Certo, certo. Então, se nós não conseguimos combater aquela doença, podemos pelo menos perceber o que é que ela está ali a fazer e influenciá-la de forma que ela atinja o equilíbrio, porque ela dá-nos sempre uma porta de saída para nós atingirmos o equilíbrio, se fizermos a mudança que eventualmente a doença nos está a pedir. O Murilo está com uma cara de pensador ali que está me deixando aqui. Primeiro, assim, é muito bom poder receber você no Brasil. Obrigado, nós estamos aqui no 5º Congresso Nacional de Terapias Regressivas. A gente já viu muitas coisas, a gente já viu situações de regressão à distância, a gente já viu a questão da ressonância, a gente já viu a questão de como funcionam as mitocôndrias. Então existem muitos assuntos importantes que estão sendo vistos no mundo da hipnose e da regressão, e é principalmente, eu acho muito importante essa visão de tirar esse sofrimento de pessoas que estão sem esperança, que estão sem esperança, que estão por vezes desenganadas e pior, levando aquela mensagem negativa para o resto da vida delas, para o restinho talvez da vida delas que sofrem. E como você tem visto isso no teu trabalho, né, apesar de você estar ainda logicamente no desenvolvimento, mas como você tem percebido e recebido essa mensagem das pessoas que você está logicamente ajudando, e com a intenção inclusive de fazer uma extensão disso para realmente buscar a autocura, né? Claro, é um protocolo exatamente isso. Como estão recebendo essas pessoas, os familiares, essa nova abordagem? Como essas pessoas estão recebendo isso, porque talvez elas nem imaginassem que esse tipo de abordagem pudesse ser usado. Seria possível, né? É interessante a questão que pôs ao Murilo. Efetivamente, há um estigma muito grande. Elizabeth Kübler-Ross identificou as fases do luto que podem ser transportadas para perdas da nossa vida. A primeira fase do espanto, a pessoa diz, caramba, mas como é que isso aconteceu, não é? Depois a fase da negação, não é? Porquê a mim? Porquê agora? Porquê é que apanha uma doença terminal? E depois vai passando para outra fase, a fase da aceitação, a fase da partilha. Essas fases são perfeitamente identificadas quando aplicamos esse protocolo. E disse muito bem, Murilo, o protocolo está em fase de desenvolvimento, mas a ideia é que o protocolo permita que a pessoa espoleta a autocura. Nós não curamos ninguém, somos facilitadores, acho que estamos todos de acordo, e a pessoa que se diz, eu sou um curador, desconfia dessa pessoa, porque de facto
Nós somos um curador interno, que aliás o tema da minha palestra neste congresso é em busca do seu curador, do seu curador interior, em busca do seu mestre que o cura. A cura não vem de fora, a cura está no interior. Mas uma coisa que eventualmente às vezes nos espanta é por vezes a resistência dos familiares, porque vivemos num mundo cartesiano em que tudo tem que ser mensurável, aferível, tudo tem que ter uma causa e um efeito. Mas a física quântica vem pôr tudo isso em causa, é inverter os papéis. Agora é o efeito que muda a causa. Parece um paradoxo, mas efetivamente, se nós pensarmos que em termos inconscientes não existe tempo, a mente inconsciente é temporal, portanto passado, presente e futuro coexistem ao mesmo tempo. Sim. O que nós possamos fazer aqui com o consulente vai efetivamente mudar, seja o passado, seja uma ressonância energética no futuro. Voltando à sua questão, é evidente que alguns familiares estão abertos a essa experiência e cada vez se vê mais isso, em Portugal também, e penso que o Brasil, vocês têm até um registro de aceitação maior que nós europeus, mais rígidos. Todavia, há sempre um ou outro familiar, nomeadamente, ou porque estão ligados à medicina, que fazem uma referência. E deixe-me só contar-lhe essa história que retrata um pouquinho a sua problemática que eu trouxe aqui. Um dia, um familiar de um consulente que eu estava a tratar, que tinha um cancro de cólon, e é importante dizer que o trabalho que estamos a fazer em Portugal tem o apoio de 3 grandes instituições, a Europa Cólon, que trabalha na Liga Portuguesa contra o Cancro, a Associação Portuguesa de Leucemias e Linfomas e, de certa forma, ainda não oficializado com a chancela, mas também com o IPO, que é uma referência no norte de Portugal. Ou seja, instituições credíveis que efetivamente estão a colaborar connosco e a ver o resultado do processo. Mas deixem-me pôr um caso de um paciente que estava ligado à medicina e perguntou, chegou lá e disse assim: diga-me uma coisa, aparentemente você trabalha com terapia regressiva de vidas passadas, em que é que isso vai beneficiar o meu familiar que tem um cancro, efetivamente, o que é que ela vai ganhar com isso? Como é que você vai provar que isso é real? Portanto, como é que ele vai acreditar numa coisa que a ciência não prova? E eu olhei para a pessoa e de facto eu disse assim: bom, não é importante se é real ou não. Dizem que a imaginação comanda a vida, mas respondendo à sua questão, o que é que ela vai ganhar com este tipo de terapia? Ao certo não sei. Agora deixe-me falar o que é que ela vai perder. Ela vai perder o medo de morrer. Ela vai perder o medo da mudança, ela vai perder o medo de se curar, ela vai perder o medo de se assumir como autora do seu próprio destino. Isso eu posso lhe garantir que vai perder. Acontecer. E quando ela perde isso, ela ganha tudo, ela ganha a vida, ela ganha o mundo, ela ganha a sua própria vontade de viver, acordando de manhã e saber que a vida está à sua espera para fazer mudança. E é isso que nós temos que dizer às pessoas. Nós, de facto, não acrescentamos nada. Nós, de certa forma, fazemos a transmutação, e agora citando Carl Gustav Jung, quando ele diz, quando duas personalidades se encontram, efetivamente, é como se fossem 2 substâncias químicas que se juntam. Se há uma reação, ambas se transformam. E é essa reação que a hipnose regressiva, a hipnose na sua abrangência clínica permite um encontro entre 2 lados dispares, porque dentro de nós não há inimigos, apenas partes que não estão a ser aceitas, que não estão a ser compreendidas e que precisam de transmitir uma mensagem para que possam dar uma porta a saída à pessoa. Nós aprendemos pela dor ou pelo amor. Quando nós, por vezes, não nos conectamos ao amor, aí vem a dor para nos alertar que está na altura de nós voltarmos a amar a pessoa mais especial do mundo, que somos nós mesmos. E isso é a mensagem que eu, de certa forma, gostaria de passar à nossa comunidade hipnótica que nos está a ouvir, não é? Então vamos pensar numa coisa, eu gosto de lembrar, tudo me parece muito um processo simbólico, e às vezes nós ficamos muito preocupados com o que a academia vai dizer, como é que isso vai ser processado. E nós temos, há precedentes no mundo inteiro, inclusive com acho que o casal Simonton, né? Ele tem um trabalho ligado a visualizações curativas ou curadoras na oncologia. Aqui no Brasil, inclusive, o livro saiu com o nome de Com a Vida de Novo, pela editora Sumos. Olha, é interessante, e eu por acaso desconheço, mas vou querer tomar nota da referência. Ele tem um trabalho que é justamente, alguns pontos do que você falou, esse coincide com o que a gente costuma dizer aqui, da sincronicidade, da necessidade daquilo que está acontecendo. E quando se fala do curador interior, o casal Simonton, por exemplo, cria um trabalho que parece com as ideias do xamanismo,
dos animais de poder. Ele deixa a Os pessoa animais de criar um curador independente da ideia de uma ideia religiosa. Então, por exemplo, esse curador pode ser qualquer coisa, pode ser uma estrela, pode ser um animal, pode ser qualquer uma outra referência que ele crie. E isso já foi aplicado a crianças. Então, eu achei interessante quando a pessoa fala sobre esse assunto, para ver a convergência que há. Na verdade, não estou aqui falando do meu trabalho, mas do seu. No meu trabalho de reprogramação mental também nós falamos sobre a 10ª técnica, a última técnica é o reencontro com o mestre interior. O reencontro com o mestre interior. E o mestre interior, ele pode ser totalmente subjetivo, nada comprovável cientificamente, mas eu acho que o indivíduo, como indivíduo que é, e aí eu pego emprestado Jung, né? Indivíduo é aquele que não se divide, e a pessoa vem de persona, uma das máscaras. O indivíduo, como ele não se divide, ele está ali, é o contato dele com o seu mestre, que pode ser uma das suas personas até. Para mim, não cabe a mim como terapeuta julgar se ele criou, inventou, ou se era um mentor espiritual, ou o que era. Pelo menos eu não me coloco nesse papel de julgador. Eu estou aqui para trabalhar o que tiver lá, né? Então eu achei muito interessante essa sua colocação. E nós sabemos que o câncer realmente é dramático, não é? Incomoda. E às vezes coisinhas simples, as metodologias hipnóticas. São muito invasivas, muito violentas para o organismo. São muito físicas, não é? São muito físicas. Fora a expectativa negativa, né? E a expectativa dos outros, o olhar do outro que incomoda o paciente oncológico. E penso isso, desculpe lá acrescentar só um bocadinho isso. Relativamente à imagem, relativamente à autoperceção. A autoperceção que eventualmente leva a uma melhor ou pior autoestima. A autoimagem que temos nós próprios é isso que faz a construção do eu como indivíduo que tem uma raiz, porque senão o eu não existe no vácuo. Ele é assente em construções mentais, como os sentimentos, os pensamentos, as emoções, é verdade, mas esse eu, sendo ou não uma ilusão, esse eu, sendo um eu virtual, contudo nós sentimos, não é? Nós sentimos esse eu. Qualquer pessoa que está aqui e nos ouçam pode perfeitamente dizer quantas vezes nós andamos a lutar com uma sensação de ciúme, uma sensação de raiva vários dias seguidos. Quantas vezes nós, por exemplo, temos uma dor que não sai sequer com medicação, porque o lado afetivo que nós temos com a dor. Quantas vezes nos sentimos um aperto no coração quando nos vimos uma imagem ou imaginamos que acontece alguma coisa a quem amamos. Ou seja, esse eu, sendo ou não imaginário, esse eu sente. O me do William James, que nós falamos, o me de mim, sendo ou não virtual, nós sentimos-lo no corpo. Nós adoecemos, os pensamentos fazem-nos adoecer. Agora, deixe-me voltar um bocadinho à sua questão sobre o lado simbólico. E citou o Jung, e eu admiro muito o trabalho do Jung. Eu parto do pressuposto é o seguinte: quando nós falamos em coisas abstratas, como um sentimento de paixão, quando nós falamos em dor, em raiva, em tristeza, não é algo de palpável, mas é algo que nos faz sentir. Agora, como é que vamos mexer com esse sentimento, com essa tristeza? Porque a sua tristeza é diferente da minha tristeza. Sim. O peso da raiva do Murilo pode ser diferente do meu peso. Os sentimentos têm pesos diferentes para pessoas diferentes. Como é que eu, terapeuta, vou lidar com a tristeza do outro que se calhar não é comparável com a minha, não é? Como é que o podemos fazer? Através do lado simbólico, não é? Quando nós atribuímos um símbolo a um construto abstrato, nós podemos, e vou meter isto aqui entre aspas, manipulá-lo, no bom sentido, positivamente. Sim. Quando você dá uma cor à sua dor e a pessoa diz, essa cor é uma cor escura, e ela conecta a cor escura com um sentimento negativo, se você clareia aquela cor, a sensação da dor também vai mudar. Torna-se mensurável, né? Torna-se mensurável e controlável. E ao mensurar, exatamente, ao mensurar é controlável. Que, aliás, e é importante que esse controle passe a ser do próprio paciente, né? E certas vezes nós somos facilitadores, alcança, né? não é? Ele acaba descobrindo que consegue, de certa forma, superar isso com a nossa ajuda, de forma que eu imagino isso, porque eu não conheço exatamente, nós vamos ver amanhã, né, você vai apresentar, mas eu imagino que ao longo do tempo que o paciente vai entrando em contato com isso, ele aos poucos vai, o terapeuta vai transferindo esse autocontrole para ele. E é muito importante. Podendo se autocurar, não é? Se sentir mais vivo.
coautor. Aliás, eu acho que um dos aspectos fundamentais da hipnose é que ela pode ser ensinada no nosso consultório. Logo desde as primeiras sessões, eu sei que o Murilo faz muito isso, e o Valdeci, ensinar logo desde as primeiras sessões que a pessoa pode praticar auto-hipnose no trabalho, em casa, em qualquer momento ele pode entrar num estado específico de consciência. E esse estado especial permite que ele próprio seja o autor da própria vida, seja o autor da própria autocura. Eu não vejo mais nenhuma medicina, mais nenhuma abordagem terapêutica com esse lado humanizante, não é? Isso é um lado humanizante. É olhar como o outro, responsabilizá-lo, perceber que ele é coautor de todo o processo e que pode, de alguma forma, depois de eliminados os conflitos, depois de levantado o véu daquela cegueira, e perdoe-me essa expressão, a pessoa pode perceber que ele próprio tem um acesso direto ao inconsciente se quiser, se o quiser ouvir, se o quiser influenciar, e que pode explotar a autocura. E isto é a beleza dessas abordagens mais humanizadas. A parte boa que eu costumo dizer é que os caminhos neurais, a forma como nós processamos a informação, o cérebro ele descobriu o caminho, agora ele sabe como fazer. Então o cliente, o paciente, a partir do momento que nós ensinamos isso para ele, ele realmente deixa de ser dependente para ser um agente na situação. Então essa é a parte que realmente eu acredito que é feito com a auto-hipnose. Aqui, relembrando Erickson, né? Erickson dizia que a ideia era a terapia ser o mais curta possível. E as pessoas hoje em dia, quando nós falamos de terapia breve, ou eu costumo falar de terapia super breve, que é um nome que eu comecei, vamos dizer, eu criei entre aspas, né? Aqui no Brasil, terapia super breve, a ideia não é relacionar a cultura fast food, onde entra e sai correndo. Não, a ideia é dar ferramentas para que o processo de autocura se instale. Pelo menos eu acredito realmente nisso, que é possível realmente, né? O menor tempo possível, né? O menor breve tempo. Não significa, brevíssimo não significa já. Mas significa o mais O menor tempo breve possível. Eu gostei dessa afirmação, Se Murilo. era para ser 10 anos, pode ser 2. Sim. Mas é super breve. Exato. Em relação ao que seria. Ou se, não, se pela vida É muito crônica. importante isso, né, Valdeci? Porque deixa daquele conceito de ser instantâneo. O objetivo não é ser Não instantâneo. é fast food, É exatamente. ser Não super é terapia breve. fast food. E o super breve pode significar 1 mês, 2 meses, 1 ano, dependendo da perspectiva. E do grau da síndrome, o problema, não é? Porque estamos, por exemplo, a falar de um problema de esclerose múltipla, não é? Uma doença progressiva, ou eventualmente uma artrite reumatoide, ou mesmo um cancro. Quando nós falamos em breve numa doença mortal e o paciente está meio ano em tratamento ou 1 ano, continua a ser breve, não é? Se o estigma de morte anunciada é dali 1 ano ou 2 e ele conseguir nesse ano mudar a vida completamente, é breve. E eu traduzo essas abordagens mais humanizadas numa frase, que eu penso que também é um ditado, um adágio popular, que penso que também é conhecido aqui no Brasil, que é aquela história: se alguém tem fome, não lhe dês um peixe, ensina-o a pescar, não é? E a hipnose permite que o paciente possa pescar nas águas turbulentas da vida. Porque na vida não há promessas nem garantias, há possibilidades e oportunidades, não é? Agora, se a pessoa não tem consciência que tem possibilidade de mudar, não tem consciência que surgem oportunidades todos os dias que ela pode aproveitar, ela não vai correr atrás, como vocês dizem, não é? Ela entra no processo de inércia, autocomiseração, né? Não é? Isso. Autocomiseração. E essa autocomiseração eu não posso, eu não consigo. O papel de vítima não vai ajudar ao processo. E acaba por realmente ser vítima. O que eu acho de beleza nessas abordagens terapêuticas e nesses interlúdios entre linhas, o que estamos a fazer aqui agora, e já agora eu tenho que admitir, foi a convite destes 2 grandes senhores que estamos a fazer isso, essas pontes com pensamentos diferentes, linhas diferentes, vêm enriquecer de facto o alcance, a abrangência clínica da hipnose. Porque eu penso que já lhes disse isso, como tudo na vida, a diferença pode nos engrandecer a todos. Nós podemos aprender todos os dias. A vida assemelha-se a um grande caminho. Às vezes somos mestres, outras vezes os alunos, não é? Por vezes ensinamos, mas todos os dias podemos aprender. E é essa capacidade de aprendizagem que nós aprendemos até com o nosso consulente, que torna esta abordagem terapêutica linda, humana e que efetivamente faz a diferença nas longas, impenetráveis e gastas abordagens convencionais. Bom, Alberto, como nós estamos fora, né? Nós temos uma limitação de tempo por causa de condições. Nós estamos no hotel aqui em Salvador, É verdade. no congresso, e foi muito bom
essa bate-papo, troca, né? não é? Esse bate-bola hipnótico. Bate-bola. É um bate-papo que aqui, como o brasileiro gosta muito de futebol, né? Falamos no primeiro, alguém falou, é um bate-bola. Eu falei, é isso aí, é um bate-bola hipnótico. E realmente foi muito bom a sua presença, apreciamos muito. Eu queria que o Murilo fizesse um fechamento pra gente, que nós temos um pouquinho... Em chave de ouro, não é? Primeiro que é um prazer em receber você, Alberto. Também só o conhecia pelas redes sociais e conversando pelas redes sociais, mas realmente gostaria de agradecer esse seu empenho nessa área, porque é muito importante. Claro. Também espero poder logo, né, eu e o Valdecir, divulgar a sua vinda para cá, para que pessoas possam também, logicamente você veio para o Congresso, já está indo para Portugal, mas eu tenho certeza que em breve você vai voltar para o Brasil e as pessoas que estão nos assistindo vão poder entrar em contato diretamente com você. A nossa ideia, a minha ideia do Valdecir, é justamente poder apresentar as pessoas para o nosso mundo da hipnose e poder entrar em contato com essas pessoas e aprender com essas pessoas. Por quê? Porque todos nós temos a ensinar. Os nossos alunos, como o Hans Tendan disse na entrevista dele, foi bem claro com isso, que ele aprendeu muito com os alunos dele. Eu concordo. E assim nos meus cursos, assim é nos cursos do Valdecir, e tenho a certeza que assim também é nos seus cursos. Então, eu fico muito grato pela sua presença e, com certeza, nós vamos estar aqui juntos com você quando você vier ao Brasil novamente. Agradeço imenso, o prazer é todo meu. Termino só, deixa-me só citar, somos todos ambos fãs de Jung, mas deixa-me citar uma frase de Viktor Frankl, o pai da logoterapia, e quem conhece o trabalho dele, um homem que perdeu a família nos campos de concentração, um homem que passou por aquele horror terrível. Ele tem uma frase muito sui generis, que para mim diz tudo sobre o que nós estamos a fazer, que é o seguinte: quando nós não conseguimos mudar uma situação, e aqui a situação é uma experiência, uma doença, essa situação desafia-nos a mudar nós mesmos. É esse desafio que eu faço a todos lá em casa, é que olhem para a experiência às vezes como um aprendizado, e se não a consegue mudar, mude-se a si, que a experiência também acaba por mudar, fruto dessa mudança que você efetua. É um grande prazer estar na vossa companhia. Valdecir, esses mestres e aqui o Murilo, esses mestres da hipnose que eventualmente me fizeram um convite, eu sinto-me honrado, sinto-me privilegiado e espero que isso se repita mais vezes, e porque não, na próxima vez em Portugal, não é? É recíproco. Bom, gente, acaba mais um bate-bola hipnótico, até o próximo, e vamos voltar a falar com o Alberto Lopes nas próximas vezes. Muito obrigado. Tchau, até a próxima. Bora lá? Vamos esperar que dê tudo certo, né? Quando tá fora é sempre... Vamos esperar que o nosso produtor... O nosso produtor... Resolveu fazer outra coisa. O produtor de vídeo. Deu certo aí? Tá ativo?